Olá pessoal, hoje nós vamos fazer uma videoaula do capítulo 2 da apostila de ciência, um novo ser humano. O ser humano está em constantes mudanças ao longo de sua vida. Nascemos bebês, dependentes dos adultos. Com o passar do tempo, criamos nossas independência. Aprendemos a nos comunicar, somos apresentados a muitas coisas novas. No entanto, é entre a infância e a adolescência que muitas mudanças físicas e emocionais nos preparam para a fase adulta e para a reprodução. Esse período é chamado de puberdade. Nos meninos, geralmente ocorre entre os 12 e aos 14 anos de idade, e nas meninas, após a primeira menstruação, chamada também de menarca, entre os 10 aos 13 anos de idade. Nos meninos, as mudanças são as seguintes: alargamento dos ombros, crescimento dos pelos faciais, a voz engrossa, aparecem os pelos pubianos, amadurecimento do sistema genital e a primeira ejaculação. Nas meninas, o corpo começa a se transformar, começa a crescer pelos pubianos, desenvolvimento dos seios, demarcação da cintura, arredondamento dos quadris e a primeira menstruação. O sistema genital masculino, ele é formado por duas partes, uma interna e outra externa. Quando olhamos o corpo de um menino externamente, conseguimos ver o pênis e os testículos. Os testículos são duas glândulas sexuais que ficam dentro de uma bolsa de pele rugosa, que são chamada de escroto. É nos testículos que são formadas as células chamadas de espermatozoide. Um espermatozoide, ao se juntar com uma célula feminina chamada óvulo, vai dar origem a um novo ser. Quando amadurecido, os espermatozoides percorrem um caminho formado pelos canais deferentes, pelo ducto e pela uretra. Na uretra, ele se mistura a outras substâncias produzidas pela próstata e pelas glândulas seminais e formam o esperma ou sêmen, um líquido branco. Esse líquido é conduzido ao exterior pela uretra, por onde a urina e o sêmen são eliminados. O sistema genital feminino também é composto por duas partes, uma interna e outra externa. A parte interna ela é formada por ovário, duas tubas uterinas, o útero e a vagina. A parte externa é chamada de vulva. Os ovários são glândulas que contêm os óvulos, onde são produzidos os hormônios sexuais femininos, o estrogênio e a progesterona. Quando o óvulo está maduro, pronto para ser fecundado, ele é conduzido por uma das tubas uterinas até o útero. Quando a fecundação não ocorre, esse óvulo ele é expelido por meio da menstruação. Além de conduzir a menstruação, a vagina é o órgão que recebe o pênis durante a relação sexual e permite, devido sua elasticidade, o nascimento do feto na ocasião do parto. As mulheres tornam-se capazes de engravidar a partir da primeira menstruação. Para que haja reprodução humana, é necessário a união entre células sexuais masculina, espermatozoide, com a célula sexual feminina, o óvulo. Após ser fecundado, o óvulo dará origem ao embrião, que se fixará na parede do útero, dando início à gravidez, a qual dura aproximadamente 40 semanas ou 9 meses. Após ser fecundado, até a 8ª semana, o novo organismo é chamado de embrião e depois de feto. Gestação. O cordão umbilical se forma logo no início da gestação. Ele é responsável pelo transporte de nutrientes e gás oxigênio para o feto e de resíduos que devem ser eliminados. Esse cordão está conectado à placenta, local de troca de substância entre a mãe e o feto. Outra estrutura importante é uma bolsa de água denominada amínio, onde o feto fica mergulhado e protegido. O desenvolvimento do bebê acontece mês a mês e é ideal que a gestante tenha acompanhamento médico chamado pré-natal. Quando o bebê está pronto para nascer,
acontece alterações hormonais no corpo da mulher que induzem o útero ao trabalho de parto. Por meio de contrações da musculatura, perda do líquido de amínio e alargamento da bacia. É por meio desses sinais que a mulher já sabe que a tão esperada hora está para chegar. O parto pode acontecer de duas maneiras: parto natural e parto cesáreo. Parto normal as contrações empurram o bebê em direção à vagina até que ele saia. No parto cesáreo, o bebê é retirado do útero por meio de uma cirurgia. Após o nascimento, o cordão umbilical é cortado e o bebê começa a respirar sozinho e passa a ter a necessidade de ser alimentado. O ideal é o leite materno, pois fornece anticorpos necessários para que tenha uma vida saudável, prevenindo doenças. Bom, pessoal, aqui está encerrado o nosso capítulo 2 da apostila colorida. Até a próxima aula.